Fala galera, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro e o primeiro link que estará na descrição será o da Binance. Essa aqui é uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo e usando o meu link você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então você que opera, usa grupos de sinais, robôs de operações e ainda não tem uma conta na Binance, aproveita e abre aí através do meu link. Então, pessoal, de acordo com uma informação publicada pelo Luciano Rodrigues lá no Criptofácil, baseado em dados da whalemap.io, esse é um momento crítico. Acredito que já é do conhecimento de todos que o Elon Musk deu depoimento falando que a Tesla pararia de aceitar Bitcoin como pagamento dos seus carros autônomos e seus produtos, porque efetivamente é uma moeda que gasta muita energia elétrica e a maior parte da energia elétrica através do mundo é gerada oriunda de queima de carvão. Só que a grande questão é que, embora muitos não tenham prestado atenção nesse fato, a Tesla não só vendeu parte de seus bitcoins recentemente, como isso também foi noticiado em alguns portais. Isso tem coisa de talvez uns 15, 20 dias que foi anunciado antes, aliás, uns 20 dias antes do Elon Musk fazer o anúncio que não ia mais aceitar Bitcoin. E o que eles informaram a respeito disso é que estavam fazendo tal venda para complementar a renda, porque ganharam menos dinheiro do que esperavam com a venda dos carros e tal, então venderam alguns bitcoins aí. E diga-se de passagem, o mercado das criptomoedas é algo altamente especulativo. Eu duvido muito que tenha uma quantidade gigantesca de carros sendo vendidos pela Tesla com clientes pagando em Bitcoin. Até porque previamente o cara ele tem que comprar Bitcoin com a moeda fiduciária para depois comprar o carro da Tesla. Então, se o cara ele já tem dólar, ele vai lá e compra o carro em dólar, euro, sei lá. E o cara que já tem Bitcoin, já segurou tempo suficiente para ter lucro, talvez ele não tenha o intuito de comprar um carro autônomo gastando justamente os bitcoins dele, sendo que tem uma projeção de valorização ainda muito forte no decorrer do tempo aí, médio a longo prazo. Pois bem, então assim, o Elon Musk quando decidiu aceitar Bitcoin pela Tesla, temos duas alternativas nesse momento. A primeira, ele não tinha entendido exatamente como a tecnologia funcionava e não tinha entendido que realmente ela gastava tanta energia elétrica assim. Então, em outras palavras, ele cometeu uma burrada muito grande e agora se arrependeu e está tentando influenciar o mercado. E a segunda alternativa é que ele sabia muito bem o que estava fazendo e está manipulando o mercado e já era. Então ele sabia que começando a aceitar Bitcoin, ele ia valorizar pra caramba. E ele sabia que no momento que ele desse o depoimento igual ao que ele deu, o Bitcoin iria desvalorizar. Então tudo isso seria um caso pensado para farmar mais dinheiro, igual ele faz, por exemplo, com o Dogecoin. Só que ele sabia que não era simplesmente só ir no Twitter e falar alguma coisa aleatória a respeito do Bitcoin que ele ia conseguir trazer uma influência tão grande. Então ele trouxe a notícia mais impactante que ele poderia trazer, ele fez o que estava ao seu alcance de ser feito para movimentar o preço. Bom, a minha opinião, se isso é burrice ou se isso é uma estratégia, eu já dei na nossa live de sexta, inclusive toda sexta-feira às 20 horas eu tô fazendo live aí com o Rodrigo do canal Grana no Bolso e com o Jefferson do canal Jeff Beat. Mas a questão é a seguinte, depois de tudo isso, o que aconteceu é que as baleias, que são necessariamente investidores ou instituições que, num contexto geral, tenham aí pelo menos 5 mil bitcoins, elas estão fazendo um movimento que é de colocar esses bitcoins em corretoras de criptomoedas. Eu, esse ano mesmo, já trouxe aí uns 2 ou 3 vídeos, cujo tema principal era justamente o fato de que estávamos vendo um movimento de retirada de criptomoedas de dentro das corretoras. Mas para que serve necessariamente você colocar criptomoedas ou tirar criptomoedas de dentro de uma corretora? Quando você coloca dólar ou necessariamente uma moeda fiat ou uma stablecoin dentro de uma corretora, isso significa que, quando a gente tem um movimento muito forte disso, significa que existe uma crença muito forte de que pode acontecer uma queda, então esses investidores estão esperando uma queda, vão lá, colocam dinheiro e quando essa queda vem, eles efetuam a compra das criptomoedas e pode superar até a alta anterior em relação a períodos que a mesma situação aconteceu. Quando a gente vê criptomoedas
que estavam dentro de uma corretora, não sendo vendidas, mas sendo transferidas para fora de corretoras, ou seja, para carteiras, isso significa que os investidores estão pensando a longo prazo e não estão com a menor intenção de vender o Bitcoin por agora. Só que o movimento que aconteceu é uma terceira opção, que é quando o Bitcoin ou as criptos, num contexto geral, estão em alguma carteira e são transferidos para exchange. E isso significa que o que pode acontecer, não o que vai acontecer, mas o que pode acontecer é que essas baleias, esses investidores estão esperando algum determinado momento de breve recuperação para efetuar a venda de suas criptomoedas. E com isso, caso aconteça, dependendo do volume que aconteça, pode fazer a moeda despencar ainda mais com força. Porém, a grande questão que temos em mente e que é necessário que venhamos a observar com muita clareza e com muita atenção é que esses bitcoins, eles irão virar stablecoins ou eles serão negociados em paridade de outras criptomoedas. Porque, embora haja uma queda do Bitcoin num contexto geral, se isso aconteça, caso esse Bitcoin ele escorra, ele vá para outras criptos, isso ainda assim faria o mercado das criptomoedas como um todo crescer, apesar de haver uma queda de preço de Bitcoin efetivamente. E caso o movimento seja justamente esse, de passagem de Bitcoin para cripto ao invés de stablecoin ou moeda fiat, isso pode significar um retorno a médio e longo prazo do preço do Bitcoin. Porque, ainda assim, o mercado das criptomoedas estará com aquele dinheiro. Mas ainda assim, quando a gente pensa nas questões fundamentais acerca das criptomoedas, eu tenho um pensamento que vai um pouco além disso que eu passei para vocês, que é o óbvio para quem já está nesse mercado há um certo tempo, há alguns anos aí. E penso da seguinte maneira, que embora esteja para acontecer esse movimento, parte desse dinheiro vai para stablecoins e outra parte volta de novo para o mercado das criptomoedas, só que em vez de ir para o Bitcoin, né, em vez de ficar no Bitcoin, vai para as outras. Eu acredito que uma hora grande parte dessa grana vai retornar para o Bitcoin. Eu penso que isso não vai sair, e mesmo que saia, mesmo que vá para as stablecoins, ainda assim vão continuar em stablecoins, esperando o preço despencar para quando chegar em algum determinado nível, seja realizada uma nova compra. Pessoal, isso é o básico do mercado financeiro. Você vende na alta, compra na baixa. Essa é a lógica. Ninguém compra ou deve comprar, pelo menos, Bitcoin para guardar ele para a vida inteira, para nunca mais vender. A ideia de você acumular dinheiro é você usar esse dinheiro para alguma coisa. Se não, sinto muito, meu amigo, sua vida não tem sentido nenhum. E quando se trata de empresas, a ideia também é ganhar dinheiro para que esse dinheiro seja usado em prol de algo que ela quer fazer. Seja necessariamente armar uma estrutura para ganhar mais dinheiro futuramente, conseguir mais acionistas, mas de fato esse dinheiro tem que ser usado para algo. Ninguém compra Bitcoin para nunca vender, ninguém compra uma criptomoeda para nunca vender. E eu entendo quando a gente pensa nisso de uma maneira irônica, de uma maneira próxima a uma fala bem humorada. Eu nunca vou vender minhas criptomoedas, igual tem o meu amigo o Jefferson lá do canal Jeff Beat, ele fala: BNB eu não vou vender nunca, não vou vender nunca. Obviamente que ele fala isso no sentido de que ele não vai vender por agora, e ele aguarda uma forte valorização em relação a essa moeda. E sim, ele pretende vender BNB e ele tem objetivos na vida dele a se cumprir, igual eu. As moedas que eu mais tô fazendo hoje no momento são a da Cardano e a XS. Tudo bem, eu tenho muita criptomoeda, eu tenho muita moeda pequenininha, muito valor pequeno em moeda e tal, mas no contexto geral, mesmo eu gostando muito dos fundamentos dessas moedas, elas são dinheiro e eu tenho objetivos na minha vida a cumprir. Então assim, esse dinheiro ele vai rodar, e mesmo que ele saia do mercado das criptomoedas, eu acredito que a tendência é que ele volte
e que ainda quem está de fora ainda entre. Gente, tem muita gente ainda, seja investidor, pessoa física ou pessoa jurídica, né, que são os investidores institucionais, tem muita gente ainda para entrar no mercado das criptomoedas, tem muita gente que é investidor institucional, vai abalar o mercado quando anunciar, ainda não anunciou sua entrada, mas os caras estão às vésperas disso acontecer com o intuito de fazer algo similar ao que o Elon Musk fez, que é fazer o preço estourar, o preço movimentar de alguma maneira. Consequentemente, oriundo disso, os caras vão ganhar mais dinheiro. Só que ainda, só pra gente fechar esse vídeo aqui com chave de ouro, você que acompanhou até aqui, viu eu falando do Elon Musk, ou até mesmo acompanhou as notícias que aconteceram em torno do Elon Musk, olha só que interessante. Eu tô olhando aqui para uma matéria do Benjamin Parius, do Cointelegraph, foi traduzido aqui para o Cointelegraph BR, e um dado bem interessante que foi compilado, que foi trazido oriundo de uma entrevista à CNBC do CEO de uma empresa chamada Suco, é que achamos que... vou ler aqui o trecho para vocês, tá? Achamos que 75% é um número real. Os mineradores são realmente incentivados a usar energia renovável. É surpreendente que Elon Musk não tenha considerado isso antes de entrar no espaço, antes de aceitar Bitcoin como um mecanismo de pagamento para a Tesla. Então o que eles estão falando aqui é que cerca de 75% de toda a energia que é usada para mineração não é energia suja. Não é energia que degrada o meio ambiente, de acordo com esses supostos especialistas. Supostos, quando eu digo os caras que acreditam na ideia da superpopulação da Terra, aquecimento global e tudo. Eu nunca escondi isso aqui pra vocês, que eu não consigo acreditar cegamente nisso tudo. Eu penso que pode haver um impacto, mas cara, eu não consigo acreditar cegamente nisso daí. Cegamente não. Mas a questão é que, por exemplo, mineração de criptomoedas aqui no Brasil tem vários problemas, tá? Que as máquinas não são fabricadas aqui, então o cara tem que comprar lá de fora, corre o risco de não entrar no Brasil. Se ele vai oficializar esse negócio de mineração, que eu duvido muito, ainda assim, como a maior parte do país aqui é quente, né? Vivemos em um clima equatorial, se não me engano, pelo menos se eu lembro que eu aprendi lá no ensino fundamental, ensino médio, sei lá. Brasil é um país quente, embora tenham regiões frias, mas no contexto geral, na maior parte das vezes que vai ter mineração aqui no Brasil, se fosse distribuído igualmente pelo espaço territorial, ia ter que trabalhar em um sistema de refrigeração muito grande. A energia elétrica aqui é cara. A burocracia é grande, né, se o cara quiser oficializar e tudo mais. Mas, acima de tudo, aqui a gente trabalha com energia hidrelétrica, né, e com exceção dos momentos que tem energia nuclear e tal. Mas quando você vai para o Paraguai também, que tem muita mineração lá, cara, a mineração que tem lá é feita oriunda da energia da usina de Itaipu. Não sei se atende o Paraguai inteiro, mas eu já fui visitar essa usina hidrelétrica e é uma energia limpa, né? Então, assim, muitas partes do mundo o Bitcoin é minerado de maneira limpa e, de acordo com o CEO da Suco, cerca de 75% de toda a mineração é oriunda de energia limpa. Então, só para você entender com isso as reais motivações acerca do que o Elon Musk fala. Então, pessoal, muito obrigado por ter assistido, espero que o vídeo tenha sido útil. Deixa um like se você gostou, um dislike se não gostou, mas aí comenta, né? Fala, ó, não gostei de tal parte, né? Só pra eu poder saber o que eu tô acertando, o que eu tô errando. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho das notificações e até mais, valeu aí!